Olá, eu me chamo Tiago Carvalho e hoje iremos falar um pouco sobre um assunto que ultimamente tem despertado e muito o interesse das pessoas: a doação de bens em vida. Você sabe o que é e como funciona esse tipo de transmissão patrimonial? Quais são as vantagens e as desvantagens de doar seus bens enquanto ainda está vivo? Quais são os cuidados que você deve tomar para evitar problemas jurídicos e familiares? Bom, aqui descobriremos as respostas para essas e outras perguntas. A doação de bens em vida é um tipo de contrato no qual uma pessoa transfere um patrimônio sem exigir nenhum pagamento em troca. Mas, é claro, podem haver encargos em alguns casos. Por exemplo, se você quiser doar um imóvel para uma instituição filantrópica, pode estabelecer em contrato que a propriedade deva ser utilizada para uma determinada finalidade social. Mas por que alguém iria querer doar seus bens em vida? Quais são os motivos que levam as pessoas a optarem por essa forma de transmissão patrimonial? Existem várias razões possíveis, mas as principais são: planejamento sucessório. A doação de bens em vida pode evitar a abertura de um processo de inventário, trazendo maior celeridade ao processo sucessório. Assim, a família pode passar por um processo menos burocrático e menos custoso ao lidar com os bens do falecido. Redução de impostos. A doação de bens em vida pode representar uma economia tributária, pois os impostos sobre a doação costumam ser menores do que os impostos sobre a herança. Além disso, a doação em vida pode ser feita aos poucos, reduzindo o impacto financeiro ao longo do tempo. Prevenção de conflitos. A doação de bens em vida pode evitar disputas judiciais e desavenças familiares por causa da partilha de bens. Ao doar seus bens em vida, você pode escolher livremente quem serão os beneficiários, respeitando os limites legais, e evitar que seus herdeiros briguem entre si ou com terceiros pelo seu patrimônio. Reconhecimento e gratidão. A doação de bens em vida pode ser uma forma de demonstrar seu afeto e sua generosidade por pessoas que foram importantes na sua vida, mas que não fazem parte da sua família. Assim, você pode incluir no seu legado pessoas que não necessariamente possuem laços de sangue, mas que são consideradas especiais. Mas como fazer a doação de bens em vida? Quais são os requisitos e as formalidades necessárias? O procedimento para uma doação em vida depende do tipo de bem. São exigidas formalidades maiores a depender da característica e do valor econômico do bem a ser transferido. Os casos mais comuns são: bens móveis de pequeno valor. Podem ser doados até mesmo sem um contrato escrito, desde que ocorra a transferência efetiva do bem. Por exemplo, doação de cesta básica, alimentos, roupas, etc. Bens móveis de valor elevado. Podem ser doados por meio de um contrato escrito público, registrado em cartório ou particular. Por exemplo, doação de joias, obras de arte, veículos, etc. Bens imóveis de até 30 salários mínimos podem ser doados por meio de um contrato particular, mas é importante realizar a mudança dos registros do bem no município e no cartório de registro de imóveis. Por exemplo, doação de um terreno, doação de uma casa, um apartamento, etc. Bens imóveis acima de 30 salários mínimos devem ser doados por meio de um contrato público, além de realizar as devidas alterações nos registros da propriedade. Por exemplo, a doação de uma fazenda, um prédio, um hotel e assim sucessivamente. Vale lembrar que a doação depende da aprovação do beneficiário. Ou seja, ninguém é obrigado a aceitar uma doação de bens. Afinal, uma propriedade doada pode conter dívidas ou problemas jurídicos. Portanto, é recomendável que o beneficiário verifique a situação do bem antes de aceitar a doação. Outro ponto importante
é que a doação de bens em vida não pode prejudicar a sobrevivência do doador nem sobrepor os direitos dos herdeiros necessários. Isso significa que em vida você só pode doar 50% do seu patrimônio ou 25% se for casado sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens. A outra metade, obrigatoriamente, deve ir aos herdeiros legítimos, que podem ser os descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente, colaterais, etc. Além disso, você pode estabelecer algumas cláusulas no contrato de doação, como cláusula de reversão. Determina que o bem doado volte ao patrimônio do doador caso o beneficiário morra antes dele. Por exemplo, você doa um imóvel para seu filho, mas ele falece antes de você. Nesse caso, o imóvel retorna para você e não entra na herança do seu filho. Cláusula de inalienabilidade. Impede que o beneficiário venda, doe ou transfira o bem doado a terceiros. Por exemplo, você doa um imóvel para seu neto, mas ele não pode vendê-lo ou doá-lo a outra pessoa sem a sua autorização. Cláusula de usufruto. Permite que o doador continue usando e usufruindo do bem doado até a sua morte. Por exemplo, você doa um imóvel para sua filha, mas continua morando nele até o seu falecimento. Como você pode ver, a doação de bens em vida é uma forma de transmissão patrimonial que pode trazer muitos benefícios, mas também exige alguns cuidados. Por isso, é fundamental contar com a orientação de um advogado especializado em direito de família e sucessões, que poderá auxiliar na elaboração do contrato de doação, na escolha das cláusulas mais adequadas, na verificação da situação do bem e do beneficiário, na realização dos registros necessários e na solução de eventuais conflitos. É isso. Hoje aprendemos um pouco mais sobre essa ciência tão magnífica e misteriosa que é o direito. Até mais!